Então, boa tarde para quem está aí. Então, essa é a Mônica. A Mônica é engenheira de materiais da URGS e ela vai se apresentar direitinho para vocês, dizer o que ela está fazendo. E eu queria só te agradecer muito a tua participação aqui, é bem legal, para que as pessoas enxerguem as possibilidades. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, Andréia. Boa tarde, todo mundo. Eu sinto remorso por vocês não estarem recebendo aquele welcome, aquele bem-vindos dos bichos, mas de toda forma, de onde estiverem, espero poder inspirar um pouquinho vocês como a Andréia comentou, nas tantas possibilidades como engenheiro de materiais que vocês podem ter pela frente. Realmente muito vem do próprio da pessoa, de buscar pelas oportunidades, que são muitas. Então, eu sou a bicho 97, vocês devem chamar o bicho dinossauro. Então, hoje em dia eu trabalho como Global Product Manager, Electronic Materials da Millipore Sigma. A Millipore Sigma é conhecida Millipore Sigma nos Estados Unidos, mas no resto do mundo é conhecida como Merck. Também sou muito envolvida com o Materials Research Society. Se vocês não ouviram ainda falar, é uma organização profissional na nossa área muito forte, também aqui com headquarter aqui nos Estados Unidos. Para falar um pouco das oportunidades, eu acho que também é um pouco falar um pouco do contexto de cada um. Acho que eu compartilhando um pouco do meu contexto, talvez dê ideia para vocês do que é possível para vocês também. Para começar, eu vim de uma cidade pequena, da divisa do Brasil com o Uruguai. Então, se eu conseguir chegar onde cheguei, eu acho que todos vocês também conseguem chegar. Não tinha ninguém na minha família com pós-graduação, consegui fazer meu PhD, inclusive duplamente diplomado, como eles chamavam na época, que é a dupla diplomação pela França e pelo Brasil. E eu acredito e espero que com o que eu vou estar compartilhando com vocês, vocês também acreditem no que vocês podem ter pela frente. E realmente busquem pelas possibilidades, pelas oportunidades, que são muitas. Eu vou, então, falar esse background um pouco na introdução, para vocês se sentirem um pouco mais conectados, apesar de ser meio virtual. Espero que eu possa vocês sentirem um pouco mais pessoal, por isso que eu fiz questão de aparecer em vídeo também, para vocês não só escutarem uma voz, mas é uma pessoa aqui que, como vocês, lá em 97, estava na mesma posição que vocês, mas sempre fazendo muitas perguntas em aula. Vou fazer uma análise comparativa do Brasil, Europa e Estados Unidos, que foram locais onde eu tive a oportunidade de passar uma temporada durante estudos e profissional. E, por último, eu vou falar um pouco de casos de estudo, como a carreira de engenheiro de materiais, possibilidades e aonde buscar elas, algumas iniciativas e alguns conselhos a partir da minha própria experiência. Talvez não sirva exatamente para vocês, mas espero que alguns possam tomar algumas lições aqui também. Então, no contexto, eu como indivíduo, como eu comentei anteriormente, onde eu estou agora, se eu conquistei o que eu consegui agora, sendo envolvida com o MRS ou altas publicações em artigos ou no cargo que eu estou agora, tudo vem também dos steps, dos passos que eu tive no passado e as buscas que eu fiz, as perguntas pelas oportunidades e buscando elas. Eu vim de uma cidade pequena na divisa do Brasil com o Uruguai, sou filha de fazendeiro. Desses pontinhos que vocês veem, são vários locais onde estive vivendo. Esse agora mais atualmente, poucos meses que eu me mudei para outro estado mais ao norte, onde estou agora em Milwaukee, em Wisconsin, quase lá no Canadá já. Querendo compartilhar com vocês o porquê de onde eu vim, é justamente para mostrar que eu não tinha ninguém na área acadêmica, ninguém na área científica na minha família, e eu acho que se eu conseguir, vocês também vão conseguir desbravar o que quiserem.
Um pouco do meu background científico, como comentei, eu sou formada pela Engenharia de Materiais na URGS, com muito orgulho. Fiz também meu mestrado e doutorado pela URGS. Já no mestrado, eu já estava buscando, na verdade, já na minha graduação, eu já estava buscando oportunidades no exterior, porque eu ouvia e percebia que eu gostei, desde o início, desde o meu primeiro ano, gostei muito de pesquisa. No meu primeiro ano como bicho, eu já estava voluntariando, horário completo, como bolsista, fazendo todas as horas. E isso me cativou muito, foi que me reteve também como aluno, eu acredito, porque eu vi que muitos dos meus colegas que deixaram o curso ficaram um pouco mais para trás, não estiveram envolvidos com pesquisa desde o início. Então, eu vejo que isso realmente fez um impacto nas minhas escolhas de carreira. Quando eu percebi que eu realmente queria ir para a área científica, eu comecei a perceber como os professores interagiam entre eles e se apresentavam quando vinha um novo professor e percebiam o quão importante é ter uma possibilidade de ter a experiência em outros países. O porquê disso? Para justamente trazer outras perspectivas, outras visões do mesmo campo, tendo então uma visão mais holística num determinado tema. E trazer ideias que antes não mais expertos na área naquela universidade, enfim. Então, já na graduação, eu então comentei com o professor que eu estava trabalhando no laboratório, o professor Bergman, que era chefe de departamento, se haveria algum contato dele que eu pudesse fazer um estágio para já no exterior, para buscando essas experiências, essas novas visões, novas perspectivas. E foi ali que iniciei, então, essas buscas fora também da URGS, não apenas dentro da URGS, como dentro de laboratório e outros, mas também fora. Fui muito bem recebida, então, foi então a oportunidade que eu tive na Espanha. Fui muito bem recebida, aprendi muito sobre vitrocerâmicos, que não era um tópico que nós tínhamos na época dentro do curso, como hoje eu sei que a Annelise apresenta, leciona essa aula. E na época fui eu a primeira que começou a trabalhar com vitrocerâmicos dentro do departamento. Fui muito guiada como mentor, tive o professor Rui, que na época já era aposentado, e estive envolvida muito nessa área de vidros e vitrocerâmicos, então trabalhei tanto no departamento de materiais quanto no departamento de Química e Física da URGS, com vários professores. No meu mestrado, eu continuei, então voltei para o departamento de materiais para fazer o mestrado junto com o professor Bergman nessa área de vitrocerâmicos. E para o doutorado, eu já então estava durante o mestrado trabalhando com pesquisa com vitrocerâmicos para revestimento de serpentinas para tubos de pirólise. Foi quando, por um acaso, que são muitas dessas descobertas são por acaso, estivemos então crescendo nanotubos de carbono dentro de um reator que era para simular essas serpentinas. Foi então que me guiou para o doutorado, que foi nessa área de nanotubos de carbono e nanocompósitos com nanotubos de carbono. Então, foi no doutorado que também, no mestrado já buscava oportunidades, e no doutorado eu iniciei essas oportunidades e através de, como a gente diz, grants, né, a escrever projetos. Então, busquei oportunidades onde haveriam projetos que poderiam me conceder bolsas. Escrevi projetos tanto para poder estar na Alemanha quanto para poder estar na França. E contatei eu mesma esses professores, né, na época o professor Bergman não tinha esses contatos, eu enviei e-mail, eu acho que é isso que eu comento, que é buscar pelas oportunidades, porque nem sempre elas estão ali na sua frente, mas realmente buscar. E após essas oportunidades na França e na Alemanha, eu tive a oportunidade de... foi concedida uma bolsa de pós-doutorado junto com a empresa, que na época era Marco Polo, então desenvolvi alguns trabalhos nessa área de compósitos híbridos, né, que seriam com fibras vegetais, juntamente com fibras de vidro para compósitos para Marco Polo. E em seguida recebi um convite para
juntar-me como pós-doutorado na Universidade do Texas, em Dallas, com quem eu também busquei o contato com esse professor, que eu conheci durante um congresso no período na Alemanha, e surgiu a oportunidade de juntar-me a esse grupo. E dali eu segui. Como eu comentava aqui, então, tanto na graduação, eu comentei essas oportunidades que eu ressaltei, algumas delas como eu foquei mais nessa parte científica, mas eu acho que é importante também ressaltar o envolvimento dentro de centros acadêmicos, o envolvimento dentro de laboratórios que podem abrir novas portas, né? Dentro de centro acadêmico, eu sempre tive muito envolvida, desde representante discente, cheguei a ser presidente do centro acadêmico. Foi no meu período, na minha gestão, que a gente iniciou a primeira semana acadêmica da Engenharia de Materiais, o SACEM, e nesse período eu comecei a estar mais engajada justamente o mais próximo na época do que seriam associações, né? E hoje em dia eu estou dentro do Material Research Society, com grande honra no Board of Directors, como eles chamam, que seria o corpo de diretores. Então, eu acho que tudo isso foram escolhas, passos que a gente tem que ajudam a moldar o nosso futuro. Dentro da época de PhD, infelizmente não tive a oportunidade de estar tão envolvida com associações, mas eu tive a oportunidade de começar a publicar com fatores de impacto maior, presenciar como é mais fácil fazer patente, obter patentes em estruturas onde se tem uma burocracia menor, que no Brasil, na época, ao menos a burocracia para uma patente era muito grande. Foi nesse mesmo período que, ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma tese, através de conexões, contatos, que eu acho que também isso muito ajuda esse envolvimento com centros acadêmicos, enfim, que também é para auxiliar a moldar aperfeiçoar como eles chamam aqui nos Estados Unidos, os soft skills, né, que seria o trato com pessoas, relações humanas. E a oportunidade que eu tive de escrever um primeiro livro e editar esse livro foi através de conexões e trouxe essa oportunidade ao então professor Bergman e comentei que recebi esse convite e ele aceitou o convite. Nós escrevemos um livro junto, onde editamos, e depois deste surgiram outras oportunidades que eu soube que o professor também recebeu esse convite pela mesma pessoa. Então, são outras portas que eu também ajudei, e isso fico muito feliz. Depois, no pós-doutorado, eu continuei envolvida voltei a me envolver com associações profissionais, tanto o MRS aqui nos Estados Unidos quanto no SPPMAT, e também na própria universidade. Eu estive envolvida criando o que eles chamam de chapter, que seria quase como que um centro acadêmico, mas envolvendo uma associação profissional, na verdade, onde criei várias atividades de extensão, enfim. E junto, durante esse período, eu acredito que foi quando eu comecei a ter mais visibilidade dentro do MRS, pelas várias atividades que eu realizei. Sim. Agora, falando um pouco dessas oportunidades todas, eu aproveitei para coletar dados, para ter uma ideia, as realidades, não só aquelas vividas, mas realidades, como cientista, eu sou muito baseada em fatos, em dados. Então, eu busquei coletar dados aqui para vocês, para terem uma visão mais geral, os diferenciais das vários, esses locais que eu tive a oportunidade de experimentar a profissão, e algumas lições tiradas dali que poderiam ser adaptadas à realidade brasileira. Quando a gente pensa em pesquisa e desenvolvimento, a gente tem que pensar em investimento e produto. Eu, como agora, por exemplo, Global Product Manager aqui na Mini Sigma, o Merck, como vocês conhecem no Brasil e o resto do mundo, eu tenho que pensar no custo envolvido do novo produto,
né, que seria o investimento, e o produto, que seria a margem, quanto que eu ganho quando eu recebo, quando eu tenho as vendas. Então, eu faço um forecast do quanto que seria o do mercado que eu receberia. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, nessas regiões, existe um índice global de inovação que auxilia a fazer uma catalogação, uma validação dos vários países a partir do investimento e do produto. Aqui tem o link, caso queiram dar uma pesquisada a mais, mas o que leva-se em consideração? As instituições naqueles países, no Brasil nós temos instituições de altíssimo nível, de nível internacional, por exemplo, agora mesmo com a pandemia, nós sabemos que na UFPEL mesmo, um dos maiores epidemiologistas é da UFPEL. Então, capital humano e pesquisa, o quanto que se investe em educação e em pesquisa, não só quando se fala em pesquisa, se pensa em pesquisa na instituição de ensino, mas também na instituição privada. E o quão fácil é a adaptação no mercado para investir, para abrir novos negócios, enfim. E como output seriam as tecnologias que são desenvolvidas, o conhecimento desenvolvido e os output criativos, que seriam mais inacessíveis assim, de quantificar, mas também eles buscaram, através desse índice, quantificar esses dados. Então, para terem uma ideia, no Brasil, o nosso índice seria de 33,44 sobre 100, o que está muito próximo à média da América Latina. Países mais desenvolvidos chegam a em torno de 50, vocês veem 47 aqui em geral na Europa e 56 na América do Norte. Aqui eu busquei dados também do World Bank em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, em percentual do produto bruto de cada país, e plotei, então, grafiquei os gráficos para Brasil, Estados Unidos e União Europeia, mas também coloquei China e Rússia, apesar de não ter vivenciado lá, mas só para terem uma ideia do como nosso investimento em pesquisa, o que não, como eu falei, a pesquisa também na indústria, ainda está muito aquém do que poderia ser comparado com outros países. Mas isso aqui é investimento. Falando, por exemplo, em 2017, quando a gente fala em investimento, o investimento do governo e da empresa. Então, o governo, que seria para as instituições de ensino, né? E empresas aqui querendo comentar justamente na pesquisa dentro das indústrias. Vocês veem que no Brasil, a maior parte desse investimento em pesquisa tem vindo das instituições de ensino, ou seja, a iniciativa privada não tem feito muito investimento em inovações, principalmente se comparado com Europa e Estados Unidos. Ou seja, a maior parte das inovações no Brasil ainda vem do ensino superior. Nesse estudo de caso, por exemplo, dos Estados Unidos, quando falo, eu comentando aqui pesquisa e desenvolvimento total, né, ou seja, envolvendo tanto instituições de ensino quanto empresas, os investimentos em pesquisa básica, que na maioria dos casos é feito em instituições de ensino, a maioria desse financiamento vem do governo federal. Mas em aplicada e desenvolvimento, como se é de esperar, porque vai ser feito justamente com uma indústria, esse sim provém das próprias indústrias, principalmente na parte de desenvolvimento. Aqui era só apenas para ressaltar e para quebrar um tabu, que eu vi que muitos noticiários divulgando em cortes de dinheiro para pesquisa no Brasil, que me entristeceu muito, porque foi um diferencial que eu tive que fez a diferença na minha carreira profissional, a experiência em laboratórios de pesquisa, querendo comentar em cortes de pesquisa pelo governo federal, que é ainda o maior subsídio dentro da pesquisa dentro do ensino público, ensino de qualidade superior. Que é justamente isso que eu estava comentando aqui.
Então, nos países desenvolvidos ainda, como eu mostrei, por dados, né, não só aqui por manchetes, mas eu busquei os dados para justamente mostrar para vocês que a influência do governo federal também maior dentro do Instituto de Ensino. Nas instituições de ensino superior da Europa e dos Estados Unidos, aqui mostrando novamente, maioria provinda do governo federal, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Isso são dados que eu busquei para reforçar o que eu queria compartilhar sobre esse tabu. Quanto ao produto, aqui é interessante, esses dados são apenas de engenheiros. E eu estava buscando engenheiros, como engenheiro de materiais ainda é difícil de buscar, não são todas as universidades, eu busquei engenheiro de metalúrgico, que o engenheiro metalúrgico também é uma das áreas da engenharia de materiais é a área de metais. Então, eu busquei dados ao menos de engenheiros metalúrgicos para comparar, para eles terem um histórico maior e mais universidades, o número de graduados na União Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil. E vocês veem que no Brasil nós graduamos, e para ser justo, eu dividi pelo um divisor de 10 mil pessoas, de 6,8 engenheiros a cada 10 mil pessoas no Brasil, que é muito superior aos Estados Unidos. Então, isso aqui é um produto do investimento. Total de técnicos, eu não consegui encontrar dados para os Estados Unidos, mas comparando com a União Europeia, não estamos tão longe, são dados, o mais recente que eu pude encontrar de ambos os dados foi 2014. Em 2014, ao menos, não estavam muito tão longe. E em pesquisadores, esse é onde nós acabamos ficando mais atrás, justamente pelo investimento em pesquisadores, que aqui justo não é apenas nas instituições de ensino, né? Então, pesquisadores aqui que estariam dentro de empresas, aqui na própria MEC, nós temos um departamento de pesquisa que, comparado aqui, Brasil, União Europeia e Estados Unidos, é justamente nesse produto aqui é onde nós ficamos justamente aquém. E quando comparamos patentes por ano originados na área de engenharia de metais, vocês veem que é um produto, esse RH, recursos humanos, provenientes do Brasil, de alta qualidade, porque vejam, a produção de patentes, apesar de toda a burocracia que temos no Brasil, ainda é um número realmente comparável aos Estados Unidos e superior à União Europeia. Isso para o ano de 2014, não consegui encontrar para as 13 regiões mais recentes. Já em citações de artigo, aqui também não fica assim tão longe, principalmente comparando, pensando no total de investimento, no percentual, como eu já mostrei, de investimento nos Estados Unidos é muito superior, e se considerarmos isso, a gente deve ficar muito orgulhoso das quantidades de patentes, recursos humanos e citações de artigo provenientes do Brasil. Então, acho que vocês todos devem se sentir muito orgulhosos de estar numa universidade como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade de altíssima qualidade, e, em geral, no Brasil, nós formamos ótimos engenheiros. Isso são dados. Em termos de produto de pesquisa, outro fator que eu resolvi juntar aqui esses dados for pensando produtos de importação e exportação. Como eu comentei, existe um desenvolvimento na pesquisa maior em países na União Europeia e nos Estados Unidos. Quando vocês analisam com cuidado o que nós estamos exportando no Brasil, o que nós estamos importando, e comparando com essas duas outras regiões geográficas, vocês veem que, por exemplo, na União Europeia, vocês têm maquinários, produtos farmacêuticos, produtos, computadores. Nos Estados Unidos, nós temos equipamentos, peças, acessórios, aviões, helicópteros. Ou seja, aqui, estes produtos, muitos destes, envolvem engenheiro. Aqui no Brasil,
ou aí no Brasil, eu devo dizer, quando comparamos com os produtos de exportação, a maioria é de produtos ainda mais brutos, né? Como o petróleo bruto, minério de ferro, a soja, e não desconsiderando, porque um fato que eu sei por ser filha de 2 engenheiros agrônomos é que a soja do Brasil é a soja com maior teor de proteína, justamente pela pesquisa, pelo investimento em pesquisa na área de agricultura, onde nós somos muito fortes e reconhecidos. Na parte de importação, nós temos justamente algumas desses itens são itens que engenheiros do Brasil, que temos já mostrado por dados no slide anterior, de alta qualidade, que poderiam estar desenvolvendo em loco. O que está faltando é justamente esses engenheiros estarem inovando em indústrias também. Essas indústrias que poderiam estar sendo ajudando na autossuficiência do país. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o quão importante, o diferencial que vocês podem ter na economia do próprio país, né? Buscando essas inovações, não só na pesquisa, que nós já mostrei dados, vocês estão tendo educação de alto nível e compatível, ou em muitas áreas superior, em regiões conhecidamente fortes na economia, como Estados Unidos e Europa. Em comparação, muito se fala também na circulação de cérebro, e eu sou um exemplo por estar aqui nos Estados Unidos. Apesar de todo esse falatório, aqui novamente com dados esses que eu retirei de um artigo do Nexo, né, e falando em números e comparando aqui nesse gráfico do diagrama que eu coloquei aqui, e vocês fiquem à vontade de buscar além, né, como pesquisador eu gosto de dados, ainda são muito inferiores a, por exemplo, comparados os dados de circulação de cérebros, pesquisadores que saem do Brasil, se compararmos, por exemplo, com o Canadá. Então, e o Canadá ainda tem uma economia muito forte, com, tanto na pesquisa quanto na parte de inovação dentro de empresas. Então, aqui também é apenas trazendo dados para quebrar alguns tabus, e eu vejo como muito positivo alunos buscarem oportunidades no exterior para trazer perspectivas diferentes, ou mesmo se resolverem ficar nesses países, não perderem a conexão com as raízes, que foi lá no meu primeiro slide. A conexão com as raízes, justamente quando ofertada uma oportunidade como essa, que estou aqui para poder compartilhar com vocês o que eu tenho vivenciado, ajudar, ou outras oportunidades que estou tendo agora pela companhia, estou interagindo com o pessoal da Embrapa, buscando tecnologia brasileira para a nossa companhia, e isso aí que eu acho que é muito importante vocês terem em mente em buscar essas oportunidades no exterior também, como novas perspectivas para os mesmos problemas, então trazer soluções mais criativas. Então, dessas lições das várias percorridas, eu queria que vocês gravassem 3 letras. PAC. P para propaganda, que foi a palavra mais próxima que eu busquei no português, A em advocacia em 100 colaborações. Quando eu falo em propaganda, não deixa de ser propaganda, foi a melhor palavra que eu consegui imaginar, seria justamente material de divulgação para networking. Vocês foram por exterior, fizeram uma pesquisa em A, ou B, ou C, divulgar, trazer, buscar parceiros acadêmicos ou com as empresas, são formas de propaganda, de divulgação, de ampliar seu networking. E valorizando isso, assim, a instituição onde está e a própria classe profissional, como fazer isso? Eu não sei atualmente como se encontra a situação na URGS, principalmente agora com tudo virtual, mas existe um escritório de marketing e comunicação. Por exemplo, pesquisadores da universidade buscarem, não esperarem que venham até eles, né? Buscarem contactar, isso eu vejo muito aqui nos Estados Unidos, na universidade que eu estava anteriormente, em Texas, em Dallas. Eu tive a possibilidade de dar entrevistas a rádios, entrevistas a jornais, porque o nosso chefe do departamento, ele buscava
o escritório de marketing e comunicação, e eles faziam a conexão com esses outros meios de comunicação. Então, buscar divulgar aquilo que for desenvolvido dentro da instituição, seja ela empresarial ou de ensino. E comunidade, também ir atrás do próprio jornal da região, ou rádios da região, e também associações profissionais. Elas também possibilitam várias oportunidades de divulgação do que está sendo feito numa determinada instituição através de palestras. Então, participar de conferências, eu me lembro que na época mesmo de graduação, eu lembro de ter participado de conferências, ter comentado com meus colegas, ninguém queria ir, então eu simplesmente fui eu sozinha na UFSCar. Foi quando eu conheci o professor Luiz Alberto, que estava dando um cursinho de biomateriais. Quando eu comecei a me envolver, então, com o centro acadêmico, me tornei presidente do centro acadêmico da Engenharia de Materiais, busquei o dinheiro e convidei o professor Luiz Alberto para dar uma palestra em biomateriais, que na época não existia biomateriais na Engenharia de Materiais da URGS. Foi nessa oportunidade que o professor Luiz Alberto conheceu o professor Berman, com quem eu trabalhava no período, e ali se desenvolveu uma relação, e então o interesse de ambos de que houvesse um curso de biomateriais. Então, buscar essas oportunidades, mesmo como aluno, nunca se sabe, mesmo um grãozinho pequenininho pode fazer um diferencial depois. E buscar também divulgar através do próprio governo, porque material de divulgação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir até como eles chamam, o White House, falar com o parlamento para fazer pledge, como eles chamam, pedir por auxílio financeiro em pesquisa, mas como um todo, como classe, eu estava uma das representantes do Material Research Society e montamos folhetos que falam do impacto de nanomateriais na economia. Então, esses são diferenciais que qualquer um poderia fazer. Basta ir atrás. O próximo. Então, aqui apenas algumas propagandas antes de eu falar em advocacia. Então, propaganda aqui, alguns exemplos. Esses foram exemplos que eu estive envolvida em trabalhos, mas no Brasil, como vocês veem, existem já algumas universidades fazendo bastante divulgação do que está sendo feito nessas instituições. E para a advocacia, que essa pode ser tanto, como eu estava comentando, junto aos políticos, que eu comentei dos panfletos que a gente fez e fez uma reunião com parlamentares, enfim, senadores de Estado, para justificar o porquê do investimento em pesquisa, no caso era nessa área de engenharia de materiais e nanomateriais. E junto à comunidade, que seriam os projetos de extensão, né? E esses projetos de extensão, eles são válidos tanto para a atração de novos futuros recursos humanos, como para a formação de opinião pública, né? Então, se consegues facilitar, através desses projetos de extensão, auxiliar na formação da opinião pública, nós podemos ter políticos melhores que vão estar mais dedicados com a parte de investimento, tanto do ensino quanto da pesquisa, porque eles vão estar vendo realmente o resultado disso. Então, justo a comunidade, seriam atividades de impacto social, como eu falei, poderiam ser projetos de extensão através de fundações, né, prover financiamento de fundações, ou mesmo gabinetes de diversidade e inclusão. Isso aqui eu tive muito envolvida nesse tipo de atividade enquanto na UT Dallas. E na parte de governos, tanto secretarias de educação e desenvolvimento social, também há muitas oportunidades e basta também buscar elas. Junto às associações profissionais, muitas vezes, isso eu estive comentando também com outros 2 grupos do Brasil, tanto no SBPMAT quanto um outro na área mais de metais, o quanto pode ser facilitado o papel dessa advocacia através de associações profissionais. Então, representantes de associações profissionais buscarem
defender o investimento no ensino e pesquisa das suas respectivas áreas. Então, aqui, como eu comentava, um exemplo seria, então, através dessas diversas estruturas de apoio, construir essa relação e conscientizar a importância do investimento em ciências e engenharias. Aqui, apenas como um exemplo, caso estiverem interessados, muitas essas atividades através do MRS, através de cartas de apoio para reivindicação, material de divulgação que eu comentei, representação, como foi o caso, nós fazemos visitas uma vez por ano, nós vamos em loco e conversamos com políticos, né, claro, tudo agendado e tudo. Enfim, são ao menos alguns exemplos de possibilidades que podem ser adaptadas ao Brasil. Em termos de colaborações, que seria o C, tanto nacionais quanto internacionais. E esse é um meio de melhor uso da infraestrutura, que, como nós sabemos, o investimento não é tão forte como poderia ser, mas fazer uso daquilo que existe, e seja esse uso nacional ou internacional, são formas também de divulgação, porque tu estás conectando com outros profissionais que vão ter perspectivas diferentes, tu vai estar, ao mesmo tempo, expandindo a tua própria área de pesquisa ou de trabalho, e essas estruturas podem ser institucionais, através dessas parcerias, ou redes temáticas e fundações, com a comunidade, através de NGOs e empresas, e as associações profissionais. No MRS nós temos, e eu realmente indico muito isso aqui, que foi criado através de um subcomitê na época que eu estava envolvida, várias oportunidades. Eu falei oportunidades e buscas por elas. Eu tive que buscar elas no Google na época também. E por que não, agora, associações profissionais, nós fizemos esse banco de dados para facilitar essas buscas. Então, eu realmente recomendo vocês darem uma olhada aqui, tem várias oportunidades, tanto de projetos de pesquisa, quanto de bolsas de pesquisa em todo o mundo. E governo local, nacional, agências de fomento. Eu recomendo esse aqui também, vocês verificarem aqui, porque muitas vezes as pessoas buscam essas oportunidades somente através do próprio governo. Mas conforme nós vemos com a pandemia, houve muitos cortes, e sempre um dos principais cortes, infelizmente, acaba sendo ensino e pesquisa. Então, mais um motivo que eu recomendo aqui, que tem oportunidades provindas de outras agências que não são do governo nacional apenas, dos vários países estes, que é global essa busca. Em termos de colaborações, como eu estava comentando, expandindo a tua conexão, a tua visibilidade, tu vai ter um maior impacto, porque tu vai olhar um problema por vários ângulos, né? Tu vai estar dividindo custos, porque são infraestruturas que tu provavelmente não tens, é por isso que tu está montando essa colaboração. E, além disso, tem, como eu comentei, são pessoas maioria dessas vezes, dessas colaborações, são pessoas de backgrounds diferentes, com visões diferentes, ou mesmo de culturas, mesmo se for no Brasil, alguém no norte vai ter uma visão diferente que o pessoal do sul, que está acostumado com uma realidade diferente. Então, tu vai ter visões diferentes, tu tem um histórico diferente. Então, tu vai criar ideias mais criativas. Então, eu posso continuar falando das tantas vantagens de fazer colaborações, sejam elas nacionais ou internacionais. Mas há também barreiras. Essas barreiras podem ser política, cultural, logística ou outros. E dentre esse estudo que eu comentei aqui, isso aqui vocês sempre estou colocando no rodapé aqui de onde eu retirei os dados, só como comentar um exemplo, eu achei interessante, é o caso, por exemplo, dos cientistas nos Estados Unidos. Lá em 1996, eles interagiam principalmente com os Estados Unidos, pela proximidade cultural, mas lá por 2018, começou a colaborar mais com os chineses. Então, isso quer dizer que as barreiras que uma vez poderiam ter sido cultural, podem overcome
por exemplo, por interesses econômicos. Então, um determinado grupo, por exemplo, no Brasil, a proximidade com países como Argentina, Uruguai, vai facilitar a logística e a diferença de horário, mas talvez a infraestrutura facilite mais algum outro país. Enfim. Caso de estudo, então, como engenheiro de materiais, eu comentei, as possibilidades são tantas, eu vou comentar apenas um pouquinho. Eu a cobaia, um caso de estudo, uma das possibilidades de vocês todos. Como eu comentei, eu vim de uma cidade no interior, filha de fazendeiro, meus pais são engenheiros agrônomos, nenhum com o background desse acadêmico, que eu tive a oportunidade de ter buscando as oportunidades. Como eu comentei, P de propaganda, eu acho que isso aí é algo que eu descobri, aprendi durante a carreira, principalmente aqui nos Estados Unidos, eles são muito bons nisso, em divulgar o que estão realizando. Então, eu tive muita exposição, assim, em geral, na época que eu estava na Dallas trabalhando com atuadores, então é fácil de encontrar meu nome pela internet. Essa propaganda, por exemplo, gerou a lembrança dos colegas para me chamarem para palestras. Esse ano foi na Universidade de Sergipe, que eu estive junto com outros colegas, e eu acho que essas iniciativas, essas buscas também, e manter as relações, requer o investimento seu, investimento da sua própria iniciativa de buscar, investimento seu de buscar o tempo. Eu agora estou em horário de trabalho, busquei o tempo de me verem que eu sou uma pessoa, não sou apenas uma voz gravada, e manter as relações, né? A professora Andréia lembrou do meu nome, me contactou, e eu, muito orgulho e muito honrada de poder compartilhar com vocês, que poderão ir muito além do que eu consegui, com certeza. Basta investir, né? Buscar essas iniciativas, tempos e manter relações. E A para advocacia, que também requer iniciativa, tempo e criação de relações, né, ou manter relações. Eu tive exemplo que eu comentei aqui, alguém como fatos, né? Estive na visita ao Congresso buscando dinheiro para investimento de pesquisa, na pesquisa e ensino na área de materiais aqui nos Estados Unidos. Isso foi no mesmo ano que eu recém tinha conseguido meu green card, então eu nem cidadã sou ainda, né? E não só essa advocacia não é apenas para buscar investimentos para pesquisa, mas também eu investi o meu tempo em criar relações para criar novos recursos humanos. Aqui são projetos de extensão que eu estive envolvida, alguns desses alunos durante projetos de verão com o pessoal de segundo grau. Essa menina aqui, a Piper, ela, aqui na época de seu segundo grau, hoje em dia ela estuda engenharia biomédica, e segundo ela, devido ao envolvimento que ela teve nesse trabalho que eu fiz com uma luva ortótica, né, que eu utilizei atuadores que eu desenvolvi junto com um grupo no Dallas, e colaborei, né, aqui novamente a importância da colaboração, com engenheiros mecânicos para desenvolver uma luva ortótica. O que é uma luva ortótica? A luva ortótica é basicamente um exoesqueleto para ajudar, facilitar alguém que precisa fazer uma reabilitação ou para alguém que ainda tem um membro superior, mas ele perdeu os movimentos completamente. Então, ser um exoesqueleto. Eu sou muito orgulhosa dessa aluna que agora faz engenharia biomédica, e este aluno, através desse mesmo trabalho que ele também teve envolvido por vários anos comigo, durante seus verões, ele ganhou, foi um campeonato nacional, e esse campeonato gerou uma bolsa de estudos para ele poder estar dentro da universidade que ele está, que é a Georgia Tech, atualmente. Colaborações, aqui uma listagem em ordem alfabética de colaboradores que eu estive tanto em projetos de extensão, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de Synergistic Activities, quanto colaborações técnicas também. E a importância
destes, eu acho que também foi investimento de tempo, buscar por estes que são experts em áreas que eu desconheço, que eu preciso de ajuda, ninguém consegue saber tudo, a gente sabe um pouquinho de um pouquinho, como eu digo, e investimento no tempo e relações, que é possível, então, gerar uma rede grande de colaboradores. Aqui, rapidamente, eu vou passar só, mas é a importância da pesquisa na formação do engenheiro e o quanto que às vezes pode ser algo que é por acaso, que foi o que eu comentei anteriormente do a gente estudando vitrocerâmicos, revestimentos vitrocerâmicos para proteger da carbonização, e acabamos encontrando o crescimento, criamos nanotubos de carbono, e estive envolvida, então, com os nanocompósitos de nanotubos de carbono. Mas só para verem o quanto que, muitas vezes, apesar de não se ter o pessoal dentro da instituição que seja formado, tenha formação, eu acho que o estudo que a gente obtém na engenharia de materiais, eles dão as ferramentas básicas. Então, o resto, eu acho que a gente é muito de ir atrás e ler. Muito do que eu aprendi, na verdade, tudo que eu aprendi com nanotubos de carbono, como eles dispersar eles, foi tudo lendo artigos, porque não havia nenhum expert na área na época. E então, isso é o que eu começo a ver, é que é muito da iniciativa própria, né? No tempo, na busca das oportunidades e criar as relações, manter essas. Aqui, depois da criação desses nanotubos, foi quando eu busquei, então, experts, porque eu precisava ir além do que eu já tinha aprendido pelos artigos e alcançado por artigos, né? Então, eu percebi, ok, e como caracterizar a razão aspecto de nanotubos de carbono ou outros nanotubos condutores, né? Na verdade, atualmente, onde eu estou trabalhando, eu estou envolvida num projeto que é justamente para criar um kit de algo que eu concebi na época do doutorado e talvez consiga tornar comercial. Então, vocês veem os desdobramentos que são muitos, mas é realmente buscando as oportunidades e utilizando-se dos instrumentos que nos são dados através do ensino em instituições como a URGS. Aqui, apenas falando um pouco dessa técnica, eu vou passar que eu acho que eu já estou estourando no tempo. A primeira patente, quando foi na Alemanha, e alguns produtos que foi desenvolvido também durante o meu PhD, que eram filmes finos, que teriam aplicações diversas, desde painéis solares, como touchscreen, enfim. E vários outros tipos de nanocompósitos, que envolveu meus trabalhos lá na França também, nessa área de Spark Plasma Sintry com vidros, que foi, na verdade, um dos trabalhos pioneiros na área de nanotubos com cerâmica. E, quando encontrei-me, então, na UT Dallas, eu comecei a explorar essa área mais de outros tipos de nanofibras, né? Não estava mais focada apenas em nanotubos de carbono. Outras técnicas, como a técnica de eletrospinning, que eu sei na URGS, eu sei que a professora Delise tem trabalhado nessa área. E essas técnicas eu consegui desenvolver, então, tecidos termoelétricos, fazendo revestimento dessas fibras eletrospinning. Foi, na verdade, o primeiro verdadeiramente, né, truly textile termoelétrico publicado. E dali foram o que nós chamamos os atuadores, né? A partir dessas nanofibras, a gente enrola essas nanofibras para fazer outros yarns, que a gente chama, né? Que eu não sei como seria, acho que seria o fio em português, né? Enrolar das fibras para formar um fio, que podem ter várias aplicações, desde, como eu mostrei anteriormente, termoelétrico, tecido termoelétrico, como atuadores. No caso, atuadores, eu trabalhei em 3 diversos tipos de atuadores, um com nanotubos de carbono, outro com, por exemplo, com fibras poliméricas, e mais recente, um que envolvia a seda e outros materiais também, que são mais fáceis de uso na área têxtil,
como o algodão também. Aqui, infelizmente, eu estou com um PDF, não com o vídeo, mas aqui mostraria alguns desses atuadores se movendo, mas só era para ter uma ideia das aplicações que eles podem expandir ou contrair conforme o tipo de excitação, nesse caso, de temperatura. Então, a gente estudou a variação de volume com temperatura das parafina, que é muito grande, e inseriu, então, a parafina dentro do nanotubos de carbono. O nanotubos de carbono, com a sua hierarquia na forma de fio, né, ou fibra, ele consegue enrolar e desenrolar e, com isso, contrair e expandir. Esse é apenas um dos métodos de fazer atuadores. Foi o primeiro que eu tive envolvida. Aqui, novamente, um pouco de alguns dos alunos, aqui foi em 2015, desses projetos de extensão, na aplicação de atuadores para luva ortótica, que depois, um ano depois, acho que foi um ano depois, a gente publicou o artigo nessa área de ortótica, luva ortótica, e também na área de robótica. E os atuadores têm muitas aplicações, tanto nessa área biomédica, como na parte aeroespacial, que também em vez de utilizar um motor linear, que é pesado, utilizar o atuador, que é muito mais leve, possibilita, então, aqui há um gráfico de peso versus power, o weight ratio, então mostrando o quanto que se tem a ganhar utilizando atuadores de vários tipos, né? Aqui, infelizmente, não vai mostrar, mas poderia ser utilizado também em estufas, né, com aquecimento. O atuador sentiria a diferença de temperatura e abriria e fecharia as estufas, então recebendo mais luz ou menos luz conforme a temperatura de termorregulação, né, que seria tanto para tecidos, quando tu começa a suar e modificar a porosidade do tecido, quanto para aplicações na área mais agricultura, né, agropecuária, para estufas. Aqui também era apenas um vídeo aqui que mostraria a absorção e dissorção, nesse caso com a umidade, que no caso do suor, né, é uma das aplicações, né, tecidos para roupas esportivas. E como conclusões, então acho que, como eu já estou estourando no tempo, eu acho que principalmente aquelas 3 letras que eu comentei com vocês, a P de propaganda ou divulgação, talvez por D deveria modificar ali, A de advocacia e C para colaborações, a importância dessas 3 principais lições que eu tive através dessas experiências, que eu acredito são adaptáveis ao Brasil. E, por favor, acreditem que tudo é possível. Se eu cheguei onde cheguei, vindo de onde vim, acreditem em vocês mesmos. Eu mostrei por fatos que vocês estão tendo a grande possibilidade de estar numa instituição na qual estão. Eu mostrei já os dados. E procurem pelas oportunidades, né? Invistam tempo, invistam iniciativas e invistam em relações que você só tem a ganhar. Também mantenham-se, lembre-se sempre que ninguém sabe tudo, mantenham-se humildes, colaborações podem facilitar muito, não apenas quando você não sabe do tópico, e não tem como alguém saber de tudo, mas também quando você pode até saber do tópico, mas não tem infraestrutura necessária. Buscar essas colaborações são formas também de expandir o conhecimento em outras áreas que vocês não estariam trabalhando. E, por último, acho que nano é interessante, sim, mas mantém a perspectiva sempre grande. Como eu comentei, eu trabalhei em nano na verdade, desde o meu primeiro ano, eu estive envolvida com nano. Hoje, uma parte do meu trabalho é nano, mas hoje eu estou como Global Product Manager em Electronic Materials, ou seja, agora eu não sei como fala, para chefe geral, global em materiais eletrônicos. Então, lembrem de continuar aprendendo. Eu, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu continuo buscando artigos por coisas que não sei, que sei só um pouquinho, preciso buscar para poder responder aos customers, né?
e buscar, eu tenho que guiar o pessoal de pesquisa nessa área de materiais eletrônicos dentro da Merck. Então, há muito que eu não sei, há muito que eu ainda estou lendo artigos, voltando para livros, e mantenham-se eternos estudantes. Façam um bom uso dessa oportunidade que vocês estão tendo dentro da URGS, e eu desejo a todos uma boa jornada. Então, muito obrigada. Então, eu não tinha entendido que tu estava de Global Manager, barará, barará, que bom. Na verdade, tu começou aí na Merck faz o quê? 3 meses? 4 meses apenas. Que legal, Mônica. Muito bom. Então, eu concordo plenamente que brasileiros no exterior não é uma fuga de cérebros, é uma criação de embaixadas, né? Exato. Não tenho dúvida nenhuma, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que sempre gostei das colaborações e dos contatos, né? Tenho muitas colaborações no exterior e acho que isso ajuda um monte, né? E fica muito mais fácil se a gente sabe como chegar, e nada melhor para saber como chegar do que ter um brasileiro lá fazendo essa ponte, né? Exato. Acho fantástico. Acho que todo mundo deveria ter experiências no exterior. Em 97, quando começou o curso, era quando eu estava voltando da Alemanha. Tu vê como nós faz tempo isso, né, Mônica? Desde ali. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntas? Comentários? Ah, o Wilson está aí. Oi, Wilson. Eu terminei a aula lá e consegui pegar. E aí, Mônica? Tudo bom? Tudo jóia. Beleza. Bom, parabéns para a Andréia aí, fazer essa oportunidade de chegar aos alunos da introdução, né? Eu ouvi o que deu para eu ouvir, porque eu estava em outra aula e eu consegui chegar na metade, mas, pô, tu sempre foi uma aluna exemplar, né? É muito bacana de ver. Hoje mesmo de manhã eu estava com a Liciane Sabadin Bertol, que é outra aluna. Lembro. A semana passada eu estava com o Gustavo, que é da Tecnodril, então a gente vê que nossos alunos, né, têm uma carreira bem bacana, e como tu falou, assim, a URGS, ela é muito bacana, né, dá essa oportunidade, e a Andréia, parabenizo aí, Andréia, trazer a Mônica para essa gurizada que está chegando aí, né, ver que é possível mesmo. Bacana, então. Até eu queria compartilhar com a professora Andréia, eu comentei com a minha mãe ontem. Eu estou envolvida agora na Merck em 2 que eles chamam de road mapping, que é estudo de estratégias para os próximos anos. Um deles é para iniciativas verdes, tecnologias verdes. Aí eu vou comentar com a professora Andréia. Que bonitinho, que bonitinho. Muito bem. Então tá, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Todos tímidos. Isso é um problema desse coisa online, né? Uma coisa é as pessoas não perguntam nada. Por outro lado, é bem mais fácil de eu fazer com que tu venha dar uma palestra, que seria muito mais complicado se tu tivesse que vir a Porto Alegre. Verdade. Então, como verdade. tudo, vantagens e desvantagens. Mas os alunos, em geral, são também, a vantagem também da sincronia. Vários que talvez não pudessem por A ou B estar aqui presentes, espero estarão olhando em algum outro momento que será mais conveniente. Então, se tu puder, de repente, botar teu e-mail ali no chat. Eu acredito que apareceria... não, eu pensei que apareceria aqui. Sim, coloco. Eu vou colocar aqui... Esse é o meu e-mail pessoal, que no profissional eu recebo muito, que é difícil de filtrar. Então, aqui é mais fácil de filtrar. Então, se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida... Fique à vontade, que esse é mais fácil de eu encontrar. Certo. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Eu que agradeço, não só como a oportunidade de ter sido aluno de vocês dois, professor Wilson e professora Andréia. Professor Wilson, lembro da aula de design, que o trabalho que eu fiz foi envolvendo embalagens. Uma das estratégias dos planos que a gente está também envolvido são embalagens verdes. Eu lembro que eu fiz um trabalho de seleção de materiais para embalagens, que foi parar no Departamento de Publicidade e Marketing da URGS também, uma cópia daquele.
Eu aprendi muito com vocês. A Andrea, aliás, queria reforçar o quanto que é bom o estudo da URGS. A engenharia de materiais na UT Dallas não tem reciclagem em meio ambiente, que é Então, eu vejo, vocês veem que o quão bom é o estudo que vocês estão tendo aí pela URGS, que mesmo em departamentos em países onde tem maior investimento em pesquisa e ensino, e vocês estão tendo a oportunidade de ter uma cadeira de engenharia de materiais e meio ambiente, com o professor Wilson, que eu aprendi um pouco mais de embalagens na época que eu estava indo. E agora eu vou poder utilizar esse conhecimento que eu aprendi um pouco na época, também agora nesse trabalho. Então, continuem sempre eternos alunos. Beleza, Nós obrigado. também, nós também. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada. Foi muito bom te ter aqui. Igualmente.